Prevê Saúde de hoje, nós falaremos de um tema bastante interessante. Para falar sobre o assunto ceratocone, nós convidamos o médico oftalmologista Dr. Raul Gonçalves de Paula. Raul, muito obrigado pela visita. Tenho certeza que você vai poder esclarecer muitas dúvidas aqui para o nosso telespectador. Doutor Raul, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é essa doença chamada ceratocone. Eu quero primeiramente agradecer o seu convite e parabenizar a TV Prevê por essa iniciativa, né, que tanto traz informação aí do ponto de vista cultural a todos os seus ouvintes, né, e as pessoas que estão nos assistindo aí, tanto pelo YouTube, né, que também passa. Passa no YouTube também. E também aí pelo canal direto, né, uma TV bastante assim, com bastante programação local e que faz com que as pessoas possam ter uma participação mais ativa. Bom, o ceratocone, na verdade, é uma doença que vai afetar a córnea do paciente. Quando nós estamos olhando para alguma coisa, o olho ele tem um formato um pouquinho meio alongado, né? Mas não tão alongado assim, e na córnea, a córnea é essa parte transparente na frente do globo ocular. Então essa parte que você vê colorida dos olhos está atrás da córnea, está lá mais no fundo, né? Aí você tem a pupila, que é um buraco virtual. Então, o que o paciente vê, na verdade, quando ele olha para o espelho ou você olha para alguém, você vai estar, na verdade, vendo o quê? A córnea na sua superfície, que é como se fosse um vidro de relógio. Então, essa córnea, ela pode, em alguns pacientes, sofrerem alterações. Por exemplo, traumas, né? Você pode cortar o olho, vai ter uma cicatriz, a imagem não vai conseguir chegar nítida no olho. Você pode ter alterações, uma conjuntivite, você pode ter cicatrizes, corpo estranho. Então, precisa tomar um cuidado muito grande, porque a córnea ela tem uma espessura muito pequena. Pra você ter uma ideia, no centro da córnea, a espessura é menos de 1 milímetro, é 0,7, né, de 1 milímetro. Então qualquer coisa pode perfurar. Então cuidado as mães aí com suas crianças, né, com objetos pontiagudos, as pessoas que vão ser carpinteiros de final de semana, né, que vão dar marteladas. A gente pega muito acidente desse tipo, não é verdade, Zé? Desculpa, mas a importância dessa córnea, como o Raul falou, como se ele fizesse uma analogia ao vidro do relógio, se esse vidro do relógio estiver riscado, você não consegue ver os ponteiros, você não sabe que horas são. Não vai saber. Então, essa córnea tem que realmente estar totalmente transparente para que a pessoa enxergue bem. Exatamente, né? Então, a imagem vai passar por ali. Então, a pessoa que está lá dentro para receber a imagem é como se fosse uma janela, né? Totalmente embaçada, totalmente riscada, e você não vai conseguir ter uma boa imagem. No caso do ceratocone, você tem uma desorganização das fibras de colágeno da córnea e essa córnea ela começa a ficar mais fina. Ela vai afinando, afinando e vai formando um bico, né? Esse bico, olha só, você tinha uma coisa que tinha toda uma esfericidade, né, para poder enxergar, e de repente você tem uma coisa bicuda. Então você não vai conseguir enxergar naquela ponta do bico. E a imagem entra totalmente deturpada nos diferentes pontos desse cone. Por isso que fala ceratocone, né? O cone, cerato vem de córnea, né, e o cone vem de cone mesmo, né, a forma geométrica de um cone. E o fato de você ter a córnea bicuda vai fazer com que o óculos já não consegue dar uma boa visão. Você às vezes tem que adaptar lentes de contato rígidas, né, para poder parar na frente desse cone e formar uma nova superfície preenchida com lágrimas, que a função da lente de contato é isso, né? E o paciente geralmente vai afetar os pacientes isso pode começar às vezes assim, em tenra idade já. Eu tive pacientes que com 12 anos de idade, com aquelas conjuntivites primaveris, né, já iniciou o seu quadro de ceratocone e combinou com um transplante de córnea, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que já tem um olho com 25 anos de transplante e outro com 20, né? Então, dura bastante também, né, um transplante de córnea. Mas nós sabemos que a durabilidade de um transplante de córnea tem os seus limites, né? E vai chegar um ponto que às vezes você tem que trocar isso. Então, qual que é a conduta dos oftalmologistas? Sempre tentar adiar o máximo possível, né, os transplantes de córnea, até porque existe o risco cirúrgico de um transplante, existe o risco da rejeição de um transplante de córnea, né? E existe a possibilidade, com certeza, de lá na frente, se você fizer isso numa pessoa muito jovem, você ter que fazer uma troca desse transplante. Então, o tempo foi mostrando assim várias técnicas, né? Você que também tem bastante tempo de oftalmologia como eu, nós temos várias técnicas hoje que são aplicadas, né, nos mais diferentes estágios de um ceratocone.
Ô Raul, e qual é a causa? O que leva o indivíduo a ter um ceratocone? Tem algo genético? O que leva? Então, na verdade, já tem estudos genéticos, né, mostrando o isolamento de genes, né, nesse sentido, tentando fazer uma correlação genética. Nós sabemos, né, por experiência clínica, que as pessoas que têm parentes, né, com ceratocone, a chance de desenvolver ceratocone também em membros da família é muito grande. Você provavelmente também já tenha pego, né? Quantas vezes nós vamos fazer uma cirurgia de catarata e a gente vai fazer o estudo da córnea, porque o estudo da córnea entra no cálculo das lentes que vai na cirurgia de catarata, e a gente se depara com ceratocones que não evoluíram, né? Aquela córnea fina, aquele bico que estava lá embaixo, no cantinho, e por que não evoluiu? Então, existe essa incógnita que nós temos ainda. 15% apenas dos pacientes com ceratocone acabam evoluindo de forma bem abrupta para um transplante de córnea. O restante fica nessa forma mais frustra, onde você, com uma lente de contato, consegue dar uma resolutividade boa e o paciente acaba convivendo muito bem com esse tipo de situação. Dizem que o gatilho para o desenvolvimento do ceratocone é o coçar dos olhos. As crianças com alergia nos olhos e coçando os olhos intensamente, na fase adulta desenvolve essa doença. Realmente tem relação? Então, existem alguns estudos, né, nesse sentido. Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque o que a gente tem, na verdade, são as pessoas atópicas, né, que são as pessoas que têm alergia, que vai coçar o olho mesmo, né? Você tem a liberação da histamina, em que a pessoa tem alergia, coça os olhos, coça o nariz, coça o céu da boca. Então essas pessoas são as pessoas mais propícias, né, a desenvolver um ceratocone. A teoria seria o seguinte: o fato de você coçar demais os olhos, você ajudaria nessa desorganização do colágeno. Essa que seria a teoria. Eu ponho em dúvida, né, esse tipo de teoria, porque de repente você pode ter o paciente atópico mesmo, ele vai coçar de forma natural, né, os olhos, e aquele paciente já iria desenvolver o ceratocone. Mas de qualquer forma são as teorias que estão aí, né, e na dúvida a medicina sempre vai para o paciente, né? Melhor não coçar os olhos, né, para você Correto. evitar esse tipo de situação. Ô Raul, mas a gente tem visto com uma frequência muito maior o ceratocone do que via há 30 anos atrás, quando nós começamos. Quando a gente pegava um paciente com ceratocone, era um evento, né? Nossa senhora, aqui é um ceratocone, era um a cada mês. É óbvio que nós não tínhamos os aparelhos diagnósticos que se tem hoje. Mas aumentou muito a frequência do ceratocone. Ou sou eu que vejo isso só hoje? Não. Na verdade é que nós ficamos muito mais bem aparelhados, né? Então aqueles ceratocones que eram mais frustros, né, que iam passar desapercebido, hoje você faz um diagnóstico com uma rapidez muito grande. O paciente já entra na nossa sala com várias medidas, né, nos aparelhos automáticos que a gente utiliza. Então você pega uma córnea já alta, né, com curvatura alta, você já suspeita. Aí imediatamente você já solicita uma ceratoscopia simples. Aí você tem a dúvida, você já pede uma tomografia de córnea. E com isso você vai tendo mais certeza do diagnóstico. Então, o que aconteceu na verdade é que a medicina oftalmológica ela evoluiu tanto que você conseguiu pegar aqueles casos que ficariam escondidos em muitos pacientes, né, que iria ser descobertos talvez só lá quando fosse fazer uma cirurgia de catarata. Hoje a gente sabe de forma precoce e a gente já tem condição de orientar o paciente. Até, por exemplo, nesse sentido, não coce os olhos, porque na dúvida a gente, né, melhor não ficar coçando muito os olhos. Mas que realmente o número de casos de ceratocone aumentou muito, aumentou. E uma coisa que eu vejo, recebo muitos pedidos, né, às vezes a forma de passar isso para o paciente, né, que geralmente a mãe está recebendo a notícia, que são jovens, né, e eles ficam muito desesperados, principalmente se você falar, uma percentual disso pode evoluir para um transplante de córnea. A pessoa tem desespero, né? E aí, ou então vai usar o Dr. Google, né? Na hora que usa o Dr. Google, então, vai ver mais tragédia lá em cima do ceratocone. Então as pessoas ficam assim com um desespero grande. Eu queria dizer aqui que o ceratocone não é um bicho de sete cabeças. Ele é uma patologia onde onde nós temos o melhor índice, né, de sucesso nos transplantes de córnea. Isso para quem evolui, aqueles 15% que acabam evoluindo por esse tipo de coisa. Mas o tratamento do ceratocone hoje ele passa, né, pelo crosslink, né, que é que você aplica, um aparelho que você vai aplicar um enrijecimento dessa córnea para não deixar ela embicar tanto. Você tem as lentes esclerais, aqueles casos mais avançados. Você tem as lentes de contato que nós sempre utilizamos.
Você tem lentes hoje gelatinosas, né, tóricas também, para ceratocone, específico para ceratocone. Então, abriu um leque muito grande, onde as pessoas com ceratocone, que antigamente ficavam fadadas a não enxergar mesmo e ficar limitadas do ponto de vista operacional delas no dia a dia, ou de estudar, ou mesmo de trabalhar, hoje elas conseguem tocar uma vida normal. O próprio anel de Ferrara, que já existia há 30 anos atrás e hoje está cada vez mais evoluído. Então, a hora e com protocolos que você consegue ter um resultado muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. O anel de Ferrara hoje, você acaba fazendo com que ele tenha um resultado tão bom quanto uma lente de contato. Né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. E realmente, eu acredito que com a melhora na parte diagnóstica, você também consegue prevenir ou prever a evolução desse ceratocone. Exato. Quando você faz um primeiro exame e depois de 6 meses, 1 ano, um segundo exame, você sabe bem como está indo a evolução desse tipo de patologia. Antigamente, a gente pegava um ceratocone e fazia uma primeira suspeita, às vezes até mesmo na esquiascopia, que hoje quase que não se faz. Mas a esquiascopia era um exame que a gente fazia para ver o grau que a pessoa tinha. Você falava, está tesourando. Não, e você tinha aquela sombra do bico, né? A sombra do bico ficava aquela sombra bem típica. E as sombras corriam de uma maneira muito irregular. Você fala, opa, pode ser. Mas era nesta hora, mas se fosse um ceratocone muito inferior, você muitas vezes realmente não pegava. Hoje, com esse parque diagnóstico que existe, melhorou muito isso e realmente isso pode estar dando esse aumento no número do ceratocone em virtude do diagnóstico muito mais precoce. Verdade. Mas hoje a gente vê, Raul, crianças de 8 anos, 9 anos com ceratocone, coisa que naquela época não conseguia fazer um diagnóstico de jeito nenhum. Você ia suspeitar de uma criança dessa quando ela estivesse tendo dificuldade na escola. Sim. E mesmo assim, quando você começa a ter um aumento da córnea, o primeiro sintoma que vai dar para a criança é uma miopização. Aí você receitava um óculos para miopia. Daqui a pouquinho aparecia do nada um astigmatismo grande. Aí você começava a suspeitar, né? Que o paciente estaria desenvolvendo um ceratocone. Então demorava para a gente fazer o diagnóstico. Hoje, é o que você falou, com o aparato tecnológico que nós estamos utilizando nos nossos consultórios, dificilmente um ceratocone não é diagnosticado de forma precoce. E hoje, quando você fala na doença ceratocone, muitas pessoas já sabem o que é. Né? Já ouviram falar, tem um parente, um vizinho, um amigo que tem. Antigamente era raro mesmo, a pessoa não conhecia, ou o que você falou, o Dr. Google não existia, né? Não tinha tanto acesso à informação. O único problema é que às vezes as pessoas vão ler lá só a parte ruim do Google, né? Então, paciente com ceratocone vai fazer transplante de córnea. Falou transplante de córnea, a pessoa diz, vou ficar cego, né? E não é por aí, né? O transplante que mais dá certo no nosso organismo é o transplante de córnea. O transplante de córnea, né? E hoje a fila do transplante de córnea já não é aquela coisa para fazer como os outros, né? Porque a córnea você pode tirá-la, né, até com 6 horas depois, né, de pós-morte. E existem os meios de conservação onde você coloca essa córnea no meio e você pode utilizar ela até 14 dias depois. Então facilitou muito, dá tempo de fazer o exame no paciente doador, para ver se ele tem condições mesmo de doar aquela córnea. Então, o número de doações de córnea ele é bem superior ao dos outros órgãos, né? Então, a fila não é tão grande. A gente chega até a escolher, né, até o tipo de córnea, a idade que a gente quer colocar para o paciente, porque às vezes o paciente é muito jovem, você vai jogar uma córnea muito idosa para ele, você sabe que a durabilidade daquela córnea é de mais ou menos de 20 anos. Se você pegar uma córnea que está com problema, já com pouca célula, você joga num paciente jovem, nós vamos ter esse problema muito mais cedo. Então, às vezes, compensa aguardar um pouquinho mais na fila, né, esperando um pouco mais de exigência em relação ao doador, mas que esse paciente receba uma córnea com muito mais células endoteliais, com muito mais viabilidade, né, para a durabilidade do transplante dele. Raul, você falou dos vários tipos de tratamento que hoje existem. Existe uma sequência lógica aí para isso, ou a pessoa está com ceratocone e já vai para o transplante? Como que é isso? Nós falamos aqui, o transplante de córnea ele não é isento de complicações. Então você tem a complicação do ato cirúrgico, você tem a complicação de ter que usar às vezes muitos colírios anti-rejeição e o paciente desenvolve uma catarata, pode subir a pressão do olho, você tem que ficar tirando pontos depois, né, para controlar aquele astigmatismo. O resultado visual muitas vezes
A gente considera bons resultados já acima de 66%, 70%, né? 0,66, 0,7 já é um bom resultado de um transplante de córnea. Então, às vezes, você não chega nem no 100% fazendo um transplante de córnea. E muitos pacientes têm intolerância a pôr lente de contato em cima do transplante. Então, as outras alternativas que existem, muitas delas hoje têm dado bons resultados. Se você tem um paciente que com óculos está enxergando muito bem, nós fazemos o óculos, orientamos e vamos seguindo. Se aquele paciente começa a afinar a córnea, formando um bico muito grande, você começa já a partir para o crosslink. Crosslink é essa aplicação, né? Você aplica uma substância na córnea chamada riboflavina. E aí, aquela mesma luz que é utilizada por dentista para endurecer a resina, né, de dente, você utiliza aquilo e com o efeito dessa substância, você raspa ali a superfície da córnea, ela absorve aquilo e você aplica e ele acaba tendo um resultado de enrijecimento dessa córnea, né, e até um certo ponto de aplanamento. Então, isso não é nem para melhorar a visão, mas para deixar aquela visão mais estável, para não evoluir. Então, quando o paciente está evoluindo, hoje você indica com muito mais frequência o crosslink, até de forma muito mais precoce, como se indicava antigamente. Aí o paciente que evoluir de uma outra forma, você pode estar colocando nele lentes de contato. Lentes de contato, a maior parte das vezes, lentes de contatos rígidas, né? Que faz com que o paciente enxergue uma visão até de 100%. Eu vejo assim, nas lentes de contato bem adaptadas, os resultados chegam a ser muito superiores a qualquer outra dessas técnicas. Então, a lente de contato passa a ser uma opção muito boa. E o paciente, às vezes, que está numa fase de formação, de estudar, a gente, às vezes, prefere até que ele fique naquela linha ali. Muitas vezes, o bico fica tão grande, né, ou a evolução começa a ser maior, que você tem que pôr um anel de Ferrara. Né? O anel estromal, né, o anel de Ferrara, que foi um brasileiro, inclusive, que tem esse nome dele, porque ele ajudou a desenvolver. Ele que desenvolveu, né? E esse anel, você coloca como se fosse fazer uma tenda, né, acampamento. A tenda tem aquele bico. Se você jogar aquelas varinhas que você coloca na córnea, você também consegue aplanar esse bico. Então, microscopicamente, você consegue introduzir o anel dentro de uma córnea para ela aplanar. E isso o paciente... regulariza mais aquela superfície. Mais a superfície. Muitos pacientes conseguem pôr uma lente de contato também por cima. Muitos conseguem ter uma visão muito boa aplicando o anel de Ferrara e também toca a sua vida normal sem ter que fazer transplante de córnea. O transplante de córnea acabou ficando, assim, relegado ao último caso. E você falou uma verdade aí. A grande maioria das pessoas com ceratocone, desculpa, não é uma grande maioria, mas boa parte, tem uma qualidade de visão fantástica com lentes de contato. Uma lente de contato muito bem adaptada, e hoje existe uma infinidade de lentes de contato. Antigamente existia acrílica, fluorcarbonada, siliconada e ponto. Hoje já existe com dupla faceta interna, tripla faceta, você pode adaptar cavaleiro, adaptação escleral para aqueles casos mais cabeludo mesmo. Cabeludo mesmo. Você vê que a qualidade de visão da pessoa é fantástica, né? E realmente a maioria aí consegue tocar uma vida numa boa, né, Raul? Numa boa. Eu ainda acho que quando o paciente está muito bem adaptado de lente, se ele não perdeu o time de fazer o crosslink hoje tem uma indicação importante, né, naquela fase inicial, às vezes compensa você deixar ele na lente, ao invés de você já ir jogando ele no anel de cara. Né? Essa é uma opinião minha em termos de qualidade visual. Mas tem paciente que não consegue usar lente de contato. E aí o anel estromal passa a ser a sua única alternativa pré-transplante. Não, sem dúvida nenhuma. E como você falou, passo a passo, vai se tentando, vai da melhor maneira possível trazer o melhor resultado visual para esse paciente. Chegando no anel e quando realmente não tem como, parte aí para o transplante de córnea. O transplante de córnea, houve alguma evolução muito diferente do que era anos atrás? Ou é o mesmo transplante penetrante que se fazia? No caso do anel, do ceratocone, é o transplante penetrante, porque a córnea deformou o bico, né? O que o transplante de córnea mudou bastante foi em relação à perda do endotélio. Então, naqueles pacientes que têm a perda das suas células endoteliais, principalmente pacientes mais idosos, onde faz uma degeneração chamada degeneração de Fuchs, né? Aí o transplante endotelial, né, tem as suas indicações também, e com bons resultados até. Mas para o ceratocone não. O ceratocone ainda é a melhor coisa. Penetrante.
Não sei se você tem pego também, Zé, mas eu vejo, a gente fala Zé por causa da intimidade, né? Dr. José Eduardo Marques. Mas assim, uma situação onde você às vezes vai fazer uma avaliação no paciente que está com catarata, né? Aí aquele paciente está lá com astigmatismo esquisitinho, com uma córnea bem bicuda, você vai examinar, era um ceratocone que não evoluiu. Então, muitos pacientes que tiveram ceratocônios que não tiveram uma evolução, né, para uma córnea mais bicuda do que aquilo, estava bem adaptado com óculos, desenvolvem a catarata, você tem a colocação das lentes na catarata tóricas, né, onde você consegue muitas vezes corrigir o astigmatismo dele com o implante da lente. Então você corrige a miopia, corrige o astigmatismo e os resultados estão sendo assim bastante importantes, né? É muito difícil fazer o cálculo dessas lentes, né? Mas quando você acerta ela, o aparelho consegue pegar ali... A felicidade do paciente é muito grande e é uma coisa duradoura, né? Você não pôs nada na córnea, você tirou o cristalino dele que tinha que tirar de qualquer jeito, colocou um implante que vai durar a vida inteira dele dentro do seu olho. Então eu acho que passou a ser uma indicação até naqueles pacientes que já passaram dos seus 40 anos de idade, eu pego eles com ceratocone, esse ceratocone SUS já tem a catarata, eu até já proponho, né? Vamos tirar essa catarata, já vamos corrigir esse astigmatismo com lente tórica. Não dá para você colocar lentes multifocais num paciente desse, né? Porque a irregularidade da córnea é muito grande, você imagina só, você já tem um bico lá na frente, aí você vai colocar uma lente cheia de arco, cheia de alteração, cheio de tecnologia aqui atrás, o paciente começa a ver aqueles glare, né, que a gente chama, que é a hora que chega à noite, as luzes, o cara pisa no farol traseiro de um carro, lá fica, aquilo sai faísca por tudo quanto é lado, né? Verdade. Ele olha para a lua, vê duas, ele olha para qualquer luzinha, aquilo duplica. Então, tem as indicações. Então, na verdade, o paciente com ceratocone, ele precisa fazer uma avaliação com o oftalmologista, né? Não é qualquer um que vai se aventurar a atender um paciente com ceratocone. E tem, inclusive, hoje os médicos que têm essa linha, né, virada para a especialidade da córnea, né? Cada vez mais tem gente se dedicando mais a tratar essas alterações corneanas e os resultados vão ficando cada vez melhores, né? Eu acho que as subespecialidades dentro da oftalmologia avançaram bastante, uma delas foi essa, a de córnea, justamente por causa da doença do ceratocone. Como aumentou o número de casos tratados de ceratocone. E com essa linha diagnóstica que existe, como dá para você tratar de uma maneira mais adequada e prever as alterações futuras. Eu acho que na nossa época lá atrás, não tinha nem como a gente ter acesso a esse tanto de informação que hoje tem. Mas também... O número de transplantes de córnea, né, nós diminuímos muito, né, no caso do ceratocone, porque as outras técnicas que foram citadas aqui, elas acabaram tendo uma resolutividade excelente. Então você acaba fazendo um transplante de córnea, às vezes muito mais por opacidade da córnea, porque muitas vezes o ceratocone, quando ele afina muito a córnea... Da hidrópsia lá? Da hidrópsia. Então, a hidrópsia, o que é a hidrópsia? Começa a entrar líquido dentro daquela córnea que está ficando fina, o líquido entra ali dentro e aquilo incha de tal forma que do dia para a noite a pessoa fica com aquela córnea branca, né? Branca, do dia para a noite. Aí você tem que tratar aquilo, espera aquilo regredir, e a cicatriz que fica naquela posição obriga você a fazer um transplante. Então, a maior parte das vezes, você está indicando para esses casos mais drásticos, né? Uma hidropsia, num caso de um astigmatismo tão grande que o paciente não consegue adaptar uma lente de contato, a lente de contato cai, e com o advento das lentes esclerais, onde a lente é bem grande, né? Apoia na esclera e não vai cair, se o paciente suportar a adaptação, porque é uma lente meio chata para adaptar e para o cara suportar também, aí teve menos indicação ainda, né? Ele vai usando a lente e acaba não mexendo nisso, né? Mas a qualidade de visão dessas lentes é fantástica. Aquele indivíduo que ele não quer mais nem tirar, falou, ó, você usa um tempo, tira, descansa. Não, doutor, eu não quero nem tirar, porque hoje eu enxergo de verdade. A felicidade dele é muito grande. Eu tenho pacientes que tem médicos, você tem dentistas, né, que tem o ceratocone. Isso pega qualquer um, na verdade. Acaba desenvolvendo em qualquer pessoa. E eles necessitam tanto da lente de contato, que eles têm 3 pares de lente. Ele tem medo que a lente caia, perca um, e até você pedir uma nova lente, mandar fazer uma nova lente, essas lentes, na maior parte das vezes, elas são manufaturadas uma a uma, né? Então ele não consegue trabalhar, então ele prefere ter, né, 2, 3 pares de lentes ali à sua disposição,
E quando ele já perde uma, ele já corre para fazer, agora já guarda a outra de reserva. Verdade. E assim vai, porque a dependência depois, quem tem ceratocone, a visão cai, e a partir do momento que ele usa uma lente de contato dessa e a qualidade visual dele melhora, ele não quer voltar para trás. Não dá. Ô, Raul, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu queria deixar uma mensagem para vocês, porque o oftalmologista é o único profissional capacitado para avaliar os olhos das pessoas. Eu tenho visto na internet terapias, né, das mais diversas, assim, os caras propõem... Exercícios. Exercícios malucos, né? Você tem pessoas se achando no direito de fazer o que o oftalmologista faz e depois paga um preço alto por isso. Então, na hora que você for consultar um profissional da área que vai examinar os seus olhos, certifique-se de que ele realmente é um oftalmologista. Isso é fácil hoje, né? Com nível de informação, né? Você consulta facilmente se ele é um médico formado e ele é um oftalmologista. Porque o risco de você cair no charlatão ou charlatães, né? Que tem para tudo quanto é lado desse tipo é muito grande, né? Sem dúvida. E as novidades na oftalmologia vão surgindo a todo momento, né? A todo momento. Eu estava lendo agora recentemente o pessoal já propondo o colírio da pilocarpina, né, para presbiopia. Não sei se você viu isso, né? Eu vi. Já estão pega a pilocarpina. Foi no Canadá que já começaram. Já estão soltando o colírio já, né? E nada mais é do que a pilocarpina, que a gente sempre observou a miopização, né? Que ela causa uma miopização. E você pinga ela 1,25 no olho do paciente, para que ele estile 1, 2 vezes por dia, que dura umas 6, 8 horas, né? Para que ele mantenha a sua qualidade visual de perto. E está tendo uns bons resultados. Aí, o que faltou nesses trabalhos que eu estou lendo? Bom, nós sabemos que a pilocarpina nós usávamos muito para o glaucoma, lembra? Uhum. Esses pacientes que usavam muito a pilocarpina, que a gente praticamente aboliu ela no glaucoma, como tratamento geral, né? A hora de fazer uma cirurgia de catarata era um inferninho, né? Que a pupila não dilatava de jeito nenhum. Trava, a pupila fica fechada. Então, são novidades, mas que a gente tem que ver até que ponto os efeitos colaterais desses medicamentos em pacientes, que quem fica preso é acima de 40, 45 anos de idade que começa, né? Será que lá na frente isso não vai causar muito mais espasmo dessa pupila e depois nós vamos ter dificuldade em fazer a cirurgia de catarata? Então, só o tempo vai dizer para a gente, né? É o meu caso, eu sou presbítero. Eu não tenho grau nenhum para longe, mas de perto eu não enxergo nada. Então eu optei pelo multifocal, 0 para longe, o grau de perto. Se vier aí algum medicamento que realmente melhore, mas os efeitos colaterais não sejam grandes, será bem-vindo. Será bem-vindo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Raul aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que vocês aproveitaram muito esse tipo de bate-papo. E se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar. Tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado mais uma vez ao Raul. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.